E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Agora eu vou entrar no assunto polêmico mesmo. Ih, rapaz. Assunto forte. Que mesmo que a pessoa não seja religiosa, todo mundo que se deu bem na vida estava cumprindo um princípio que é bíblico. Vou repetir para ficar claro. Mesmo que a pessoa não seja religiosa, ou seja, não vai à igreja, não tem nenhum tipo de compromisso religioso, todas as pessoas que venceram na vida, inclusive financeiramente, na empresa, nos negócios, na vida, estavam cumprindo princípios que são bíblicos. Um exemplo, uma vez eu fui dar uma palestra, cara, tinha juízes, desembargador, foi um negócio assim de alta, me prepararam mal, falaram assim, cara, tem uma palestra que você dá ali, não me explicaram bem o que era só pensador, só cara doutorado, era uma coisa muito difícil. E aí eu fui falar um pouco de espiritualidade, cara, ninguém me confrontava ao vivo, assim, eu dando a palestra. Levantou uma mulher que era juíza, falou assim, você tá falando não tem sentido nenhum não, hein? Cara, na palestra, o controle emocional que você tem que ter, eu falei, que legal, por quê? Não, porque eu não quero saber de religião, não. Eu falei assim, não, mas eu não estou falando de religião, não. Estou falando de princípios. E princípios valem em qualquer lugar. Por exemplo, a senhora é casada? Sou. Você sabe onde é que está seu marido agora? Rapaz, a mulher se transfigurou, desfigurou, né? Sei lá. Falou assim, por quê? Eu falei, não, porque com certeza a senhora espera que ele esteja fazendo o que falou que ia fazer. A senhora gostaria de ser traída, por exemplo? Que absurdo, claro que não. Alguém gosta de ser traído? Não. Então, só tem um lugar que diz que nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge. É o que eu estou falando, tentando explicar para a senhora, é a Bíblia. A senhora acha que é certo mentir? Não. A senhora acha que é certo roubar alguma coisa dos outros? Eu sou juiz, é claro que não. Só a Bíblia diz que não é certo. Todos os códigos morais que a gente acredita... Então eu fui falando o seguinte, não é religião, é princípio. Você entrevistou muito cara. Flávio conviveu com muito cara bem-sucedido. E você consegue identificar os princípios. Seja os princípios familiares, o princípio de honrar pai e mãe, o princípio de não falar mal de ninguém, o princípio da honestidade, seja o princípio da multiplicação, plantar e colher. Algum princípio ou vários princípios esse cara está fazendo, né? Está plantando para colher. O que você identificou? Você está numa vibe espiritual agora, eu estou sentindo que você está entrando nisso aí, né? Mas antes, quando você era mais cético, você identificava alguma coisa? Pô, engraçado, todos esses caras aqui fazem assim, e era uma coisa meio incomum, que não era bem normal, mas todo mundo fazia, tipo um princípio? Cara, eu comecei a ler a Bíblia com uma pessoa muito cética. Né? Eu comecei a ler a Bíblia com uma pessoa muito cética e comecei por Provérbios, né, de Salomão, onde existem muitos princípios lá dentro que foram provados com o tempo, princípios de prosperidade, de sucesso, de riqueza, de seja lá como você queira interpretar, né? Tudo é válido. E antes de eu ler a Bíblia, eu já tinha atingido minha liberdade financeira, né? Só que, para atingir a liberdade financeira... Ou seja, os 5 mil que você precisava para viver já estavam se pagando. Exatamente, já tinha 5 mil reais lá. E aí, ao longo dessa jornada, o que me trouxe a liberdade financeira? Me trouxe, o que me trouxe foi uma série de princípios e ações que eu executei ao longo do tempo, e esses princípios e ações vieram de lugares diferentes, vieram de pessoas que me ensinaram, vieram de livros, vieram de aprendizados da vida, né? E aí, eu sempre li muito. Sempre assim, né? A partir daquele momento que eu estava trabalhando com muito foco, eu estava lendo muito. E onde que eu buscava livros de conhecimento? Eu lia muitas das grandes obras que foram escritas nos últimos 50 anos. Né? Tipo Napoleão Hill. Napoleão Hill, né? Uma série de outras coisas. E aí, cara, nesses 50 anos, eu lia cada coisa e falava, meu Deus, esse cara é um gênio. Isso é incrível, isso funciona pro negócio, isso tal. E eu comecei a olhar para isso. Até sei que você vai falar. Bom demais isso aí. Aí eu comecei, cara, primeiro a ensinar isso. Né? E junto disso, a aplicar na minha vida. E isso tudo dando certo em comum acordo, para mim e para quem eu ensinava. E aí foi passando o tempo, cheguei na Bíblia. Já com a liberdade financeira, já com muito conhecimento acumulado, já com patrimônio. E aí eu comecei a ler a Bíblia e falei, caraca, tudo que eu estudei até hoje está lá. Tudo. Só que a diferença é que tudo está escrito com roupagens diferentes. O único lugar onde eu encontrei os princípios escritos na sua pureza, na essência, foi na Bíblia. Então, tudo que eu já vi estava escrito lá
em princípios de uma forma Ou diferente. seja, tudo que estava dando certo nesses manuais dos grandes gurus de negócios, finanças, vida pessoal, desenvolvimento pessoal, coaching, não sei o quê, tudo que estava dando certo, na verdade, a base eles tiravam da sabedoria milenar que está dando certo há 2000 anos. Perfeitamente. Então, essa foi a conclusão. Segunda coisa. E agora é um contraponto a isso, tá? É um contraponto a isso. Os princípios que estão na Bíblia e que funcionaram para mim e funcionam para muita gente, não necessariamente vão funcionar para todo mundo, cara. Concordo. Na minha concepção. Isso daí foi uma chave que virou quando eu li Eclesiastes. Porque Eclesiastes está deixando muito claro o seguinte, cara, o mundo é injusto, mesmo os sábios podem ter um desfecho ruim, mesmo os ímpios podem ter um desfecho bom, logo tudo é como o vento, é como correr atrás do vento. Isso daqui me virou uma chave e me deu a clareza de que não necessariamente você seguir os princípios corretos vão te trazer prosperidade, riqueza e liberdade financeira. Então, isso daqui foi uma chave muito forte que virou na minha vida. Agora, acredito que esses princípios aumentam as suas chances de chegar lá. Isso sem sombra de dúvidas. Eu conheci o Negro... Qual foi aquele ano que a gente se conheceu em Orlando? Vai vir uma Tá revelação fazendo forte. Vou fazer uma revelação Vai vir forte. algo Acho forte que aí, faz rapaz. uns 5 anos. Faz uns 5, por aí, né? Se foi em 5 anos, 2016, talvez. Por aí, cara. Não, porque o estádio Foi novo antes? já estava pronto. Acho que foi 2017. 2017? Foi no estádio novo, não 7, foi? 8, Foi, 9, foi. 10, 11. 5 anos, mais ou menos 5 anos. Você produziu o Código da Riqueza, foi ali em 2016, 16, É. 7, né? Por aí. Eu conheci o Negro... a primeira vez que eu encontrei o Negro foi... Ele estava produzindo um documentário. Aliás, muito bom documentário, excelente documentário, chamado Código da Riqueza. O que ele fez? Ele pegou... ele entrevistou várias pessoas bem-sucedidas, pessoas que construíram grandes projetos, prêmios Nobéis. Ele pegou assim, eu não sei o que eu estava fazendo lá naquele meio, eu estava no meio dessa turma, não é? Sou E humilde, ele, sou e humilde. ele, Eu sou humilde. eu sou o Flávio Augusto. Eu tenho 20 bilhões na conta, mas não sei por que ele me chamou. Tinha tanta gente maior. E ele foi lá me entrevistar. E chegou o Negro, eu conheci o Negro nesse momento. E aí ele me explicou qual era o objetivo do dose da cara. Eu tô levantando a bola dele. Ele dá uma rasteira, ele vai cortar daqui a Perdeu pouco. respeito pelos professores. Aí é o seguinte, cara. Qual era o fundamento do trabalho que ele estava fazendo? Ele queria ver o que existia em comum entre todas essas pessoas. Se existia ali um código. Ele queria ver o que existia em comum em todas essas pessoas. O que ele observava de princípio. E aí observe o seguinte. Cada uma dessas pessoas tinha uma fé diferente. Talvez tivessem pessoas que crescem em Deus, outros até que não crescem em Deus. E pessoas que eram religiosas, outras que não eram religiosas, mas o que aquelas pessoas tinham em comum é que elas tinham atingido um determinado resultado, e o que ele estava investigando era se existia alguma coisa em comum entre essas pessoas. Primeira, vou te perguntar, vou tomar aqui o... Por favor. Não é? É nosso. Cada Então- um. Daqui a pouco o Nil também vai querer Então, vou fazer. te perguntar. Você identificou princípios em cada uma dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Quando você começou a ler Provérbios, Salomão é um cara muito sábio. Você identificou esses princípios ali? Eu devolvo para você. Tá. Eu acho que assim, isso aí fez parte da minha jornada e eu acho que se você faz a pergunta errada, você não tem a resposta certa. Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje, e ainda num processo de amadurecimento, eu teria feito perguntas diferentes. Tá? Por exemplo, eu não perguntei para ninguém o seguinte: você acredita em Deus? Eu não fiz essa pergunta. E talvez abriria um mar de possibilidades para outras perguntas. Talvez isso fosse relevante para você naquele momento. Talvez, exato.